Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 8º domingo do tempo comum. E daqui a pouco, já no meio da semana, nós vamos iniciar o tempo da Quaresma. Como eu falei, estes eram os dias no tempo antigo para se consumir carne, gorduras, mas depois iniciava-se um tempo de penitência, um tempo de busca mais sincera e mais concisa no Senhor. Nós estamos numa caminhada, e esta caminhada exige de nós uma responsabilidade de sermos árvores boas, que possam produzir verdadeiramente frutos bons. A palavra de Deus hoje diz: a gente conhece a árvore pelo fruto que produz. A primeira leitura fala isso, o Evangelho também fala isso, mas mesmo naquele tempo em que nós não conseguimos alcançar a espiritualidade, aquilo que é próprio da divindade, Paulo, na segunda leitura, na carta aos Coríntios, fala que este ser corruptível, este ser cheio de pecado, um dia vai alcançar aquela realidade que é própria da divindade, própria de Deus. Então nós estamos numa caminhada. O tema deste ano, nós somos peregrinos da esperança. Esta carta paulina talvez seja uma grande recomendação para a comunidade de Corinto, para a nossa comunidade hoje, nunca desanimar. É na esperança de São Paulo que nós somos salvos. E Paulo mostra que nós somos corruptíveis, nós somos pecadores, frágeis, alcançados pelo pecado e pela maldade deste pecado. Mas é verdade também que Paulo incentiva a comunidade para não ficarmos nesta corrupção do pecado. Paulo incentiva a comunidade para que possa dar passos, para que possa olhar com verdade e com amor para o projeto de Jesus. Depois, a palavra do Evangelho hoje, de São Lucas, começa Jesus contando uma parábola, mas uma parábola tão acertada, tão coerente, tão verdadeira. Jesus começa a falar: será que um cego, ele pode guiar outro cego? Os dois não cairão no buraco? Qual a tentação, ou melhor, a intenção de Jesus de falar que um cego não tem a mínima capacidade de guiar o outro cego? Porque ele deseja que nós, cada um de nós, possamos nos ancorar numa realidade que nos leve a conhecer a sua própria palavra. Já pensou um bêbado tentando se escorar ou ancorar em outro bêbado? Os dois cairão. Jesus usa o exemplo do cego para dizer: nenhum nem outro é capaz de caminhar e levar o outro a um lugar seguro. Mas depois o Evangelho parte também para um outro momento. O Evangelho parte para o erro que está em nós. Assim como Paulo, na segunda leitura, falava de um ser corruptível, de um ser que está no pecado, na lama do mundo, Jesus volta lá. Mas o problema não só é o pecado que existe e está em nós, mas o problema da comunidade é sempre o julgamento. Falamos e não olhamos para a nossa vida. O Evangelho de hoje não é para ti. O Evangelho de hoje começa em mim. Me faz lembrar do dia da ordenação. Toda vez que tem uma ordenação de padre, tem um rito da ordenação que diz: vês bem o que vai pregar. E a primeira pregação não é para o povo, a primeira pregação é para ti. Também este Evangelho nos faz lembrar disso.
Por que diz o Evangelho? Tu vê o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu próprio olho. Este Evangelho não é o Evangelho do julgamento, mas é o Evangelho de uma experiência que devemos fazer com Jesus. E aí a palavra se torna um pouco mais grandiosa e pesada, porque Jesus diz que nós somos o quê? Hipócritas. Usamos de uma máscara para esconder uma realidade que vivemos. Então, queridos irmãos, começamos o Evangelho. Primeiro, não devemos nos guiar no cego. Hoje nós estávamos de manhã conversando sobre o batismo, a pastoral do batismo, com todos os códigos, os cânones do Código de Direito Canônico, que fala principalmente dos padrinhos. E às vezes vocês pais têm uma coragem absurda de apresentar para ser padrinho, madrinha dos vossos filhos, pessoas que eu falo numa linguagem muito simples, que não prestam para ser padrinho, porque deve ter um comprometimento com a verdade do Evangelho, com a verdade da religião. Então o nosso Evangelho nos ajuda. Jesus diz: hipócritas, tirem esta máscara. É preciso nós olharmos, e nós só vamos conseguir caminhar verdadeiramente não quando nós dizemos para o outro: olha, João, a tua vida está errada. Maria, você anda na prostituição, né? Sei lá, vamos citando o nome e dizendo: você está errado. Às vezes nós somos Alexandres de Moraes, às vezes. Caçamos, investigamos, condenamos, matamos, mas a nossa vida está blindada. Nós estamos numa redoma de vidro. É preciso não olhar para o outro. O primeiro é cego. E esta cegueira, não se fala de uma cegueira física, mas também uma cegueira espiritual. Não olhar para o outro. Vamos olhar para a nossa própria vida, para a nossa família e recomeçar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.